Talvez você não saiba, mas agosto é o mês da conscientização das doenças vasculares. Existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que chamou o agosto de azul e vermelho. E, em função disso, é nossa obrigação como cirurgiões vasculares trazer para vocês algumas informações referentes a essas doenças vasculares. Nós decidimos fazer uma pesquisa de quais são as principais dúvidas do público em geral referente às doenças vasculares. Pegamos isso dentro da internet, o nosso pessoal do marketing pesquisou, junto com os nossos pacientes, junto com os colaboradores. E aqui eu convidei a doutora Raíssa para vir fazer esse esclarecimento, melhor, vamos responder essas perguntas para vocês. Doutora, seja bem-vinda ao nosso mini podcast, né? Muito obrigada. Vamos começar então, porque eu acho importante essas dúvidas. Às vezes a tua dúvida é a mesma de um outro paciente, então hoje a gente vai responder de uma forma bem dinâmica a respeito das principais doenças vasculares e as dúvidas que vocês têm. Então vamos lá. O primeiro tema, a primeira doença, é aneurisma. Nós vamos fazer um telecat. Eu pergunto para você e você pergunta para mim. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aneurisma é hereditário? Aneurisma pode ser hereditário. Ele tem um fator genético importante, mas vale lembrar que o tabagismo, então o uso do cigarro é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do aneurisma. A outra pergunta, quais são os sintomas do aneurisma e as localizações? Onde que eles podem ser encontrados? Inicialmente, se o aneurisma é pequeno, lembrando que o tamanho do aneurisma depende de onde ele está. O aneurisma é uma dilatação. Então ele pode acontecer na barriga, ele pode acontecer na cabeça, ele pode acontecer nos membros. Dependendo da localização, a gente vai ter esse sintoma. O aneurisma mais famoso é o aneurisma de aorta. E o sintoma vai depender do tamanho. Muitas vezes o paciente não tem nenhum sintoma. E ele tem uma queixa muito comum que ele fala assim, doutor, eu tenho a impressão que eu tenho um coração na barriga. Sinto o coração batendo ali na barriga. E isso, geralmente, o aneurisma já tem um tamanho maior. Uhum. Então vamos lá. A outra doença é a doença carotídea, das artérias carótidas, né? Quais são os sintomas de uma doença aterosclerótica, né? Que seria o entupimento dessas artérias. Quais são os sintomas que podem apresentar? Então o que a gente tem que pensar é que a carótida é esse vaso grandão que a gente tem aqui no pescoço. É ele que vai levar o sangue lá para o cérebro. Então os sintomas, eles podem ser alteração de sensibilidade na mão ou alteração de força em um dos lados do corpo. São os principais sintomas quando o paciente tem a doença carotídea. Legal, entre outros sintomas, alteração de fala, nível de consciência, né? A perda, né? O que a gente chama do apagão momentâneo. A pessoa tem o desmaio e de repente ela volta, né? Apaga, como se apagasse a luz assim e acendesse de novo. Muito legal. Bem, o próximo tema é pé diabético. E esse é muito importante mesmo. E aqui eu quero que a doutora responda essas perguntas do pé diabético, porque ela recém voltou de um curso, ela está com um protocolo, últimas novidades de pé diabético na ponta da língua, né? Então conta para nós quais são os principais cuidados para quem tem esse pé diabético, para quem sofre dessa doença do diabetes. Eu acho que é um tema de extrema importância porque se você não tem diabetes, alguém pertinho deve ter, e a diabetes é uma doença silenciosa. Então você tem que ter muito cuidado a respeito dela, com controle glicêmico e tudo mais. Mas sobre o pé diabético, é sempre importante usar sapato confortável, não usar sapato que aperte ali o pé. É de extrema importância todo dia à noite, quando for tomar banho, olhar o pé, ver se tem alguma ferida, ver se tem algum calo, cuidar da alimentação, cuidar de não andar muito descalço. Então, esses são os principais cuidados que a gente tem que ter, além de cuidados gerais. Então, o paciente tem que se alimentar bem, o paciente tem que fazer exercício e tem que cuidar do diabetes. E é importante lembrar que muitas vezes o paciente que tem esse pé diabético, ele já tem algumas outras limitações, que é a visão, e que ele não enxerga. Então, o pé diabético, ele passa a não ser um problema somente do paciente, mas sim dos familiares, de quem está junto. Porque ele não consegue ver, ele não consegue fazer esse movimento de olhar. Então é importante os familiares acompanharem esse paciente.
E qualquer sinal de hiperemia, de aumento do calor, né, de secreção, sinal de inflamação, infecção, deve procurar um especialista para fazer uma análise desse pé. É fundamental, eu digo que o melhor remédio para o pé diabético é a prevenção. Vamos lá. Quer perguntar para mim agora? Uhum. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou começar com as perguntas e a gente vai discutindo junto, doutor. Uhum. Sobre problemas na circulação, as manchas nas pernas, o que elas querem dizer pra gente? Na maioria das vezes, as manchas nas pernas de origem circulatória, elas significam que de alguma forma essa circulação não está funcionando. Ou o sangue não está chegando, ou o sangue não está voltando. É mais comum essas manchas escuras, né, as chamadas dermatite ócreas, acontecerem quando você tem um quadro de uma insuficiência venosa, que é a dificuldade do sangue voltar da perna. Uhum. E muitas vezes a pele está mostrando pra gente, mesmo em manchinhas menores, a pele está mostrando que tem algum problema mais lá no fundo que tem que ser averiguado, a gente tem que ver. Então sempre é importante, se você tem algum tipo dessa mancha, procurar um profissional. E por que as pernas coçam mesmo sem feridas? Quando você tem uma dificuldade da circulação, no sangue voltar, você cria um processo inflamatório ali naquela região, debaixo da pele, ali na gordura. E todo processo inflamatório no nosso corpo, ele é seguido de coceira. A coceira é um sinal da inflamação. É o exemplo de quando você machuca, né? Quando está terminando aquela cicatrização, aquela inflamação, o machucadinho ali coça. Então isso é um sinal de que não está legal. Alguma coisa pode estar dando isso. E a pele, ela é o último órgão, né, que é vascularizado, então ela entra em sofrimento. Né? Contanto que ela pode não só coçar, como pode descamar também, que é o descascar da pele, né? Uhum. E também os pacientes com insuficiência venosa, eles têm aquele quadro do eczema, né? Sim. Que é muito comum, mesmo sem ter ferida, aquele vermelhão, aquela coceira que geralmente dá ali na perna, é uma característica da doença venosa crônica, que também tem que ser investigada, também tem que ser acompanhada. E por que... Peraí que eu me perdi, cadê do frio? Outra, o frio pode piorar a situação das feridas? Pode, né? Porque, na verdade, qualquer variação de temperatura pode piorar, tanto o calor quanto o frio. O que acontece? É a exposição, né? Então, a exposição ao vento frio, aquela região onde não existe a pele, existe uma ferida, então aquele tecido aquele tecido de granulação, aquilo que está embaixo da pele, ele entra em contato direto com o vento, com ar, com poeira, e isso pode piorar a situação. Uhum. E por que as pernas ficam inchadas e doloridas? Pela congestão, né? Então o quadro de circulação, esse problema da insuficiência venosa, o sangue não volta, então ele vai e não volta. O que vai acontecer? Ela vai inchar. Ela vai criar um aumento do volume desse membro. E uma das dúvidas que mais perguntam pra gente no consultório é se as varizes podem dar feridas. Elas podem? Sim, com certeza. Né? A varize, ela nada mais é do que um sinal da doença. Como a dor e o inchaço é um sintoma da doença. Uhum. Agora uma outra doença e que está muito próximo da insuficiência venosa é a famosa trombose venosa, né? E uma pergunta que veio muito, se essa doença é muito comum. Trombose venosa é muito mais comum do que a gente imagina. Qual é a trombose mais perigosa? Na maioria das vezes são as tromboses arteriais, que é quando o coágulo de sangue entope a artéria, que é o cano que leva sangue para o corpo. Se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega vida. E o quanto antes você desobstruir essa trombose, eliminar essa trombose, isso é vital, porque se não chega sangue, não tem vida. Então aquele tecido que não está recebendo sangue, ele entra em sofrimento e ele pode entrar em falência e morte desse tecido. Né? O chamado que a gente chama de isquemia, né? E os sinais mais comuns de trombose? A trombose arterial é dor intensa, perna fria, palidez,
Trombose venosa não volta, então é um inchaço, dor, empastamento, inchaço. A gente vê muito dessas tromboses ocorrendo em pernas, em membros inferiores. Agora, doutor, existe uma outra doença que é muito temida, né? A trombose já é temida. Agora, quando se fala em embolia pulmonar, aí vem uma pergunta que, assim, como se fazer o diagnóstico de embolia? Como é a dor da embolia pulmonar? Então, a dor da embolia pulmonar, ela pode ser de vários tipos. Uma das principais que a gente tem que prestar atenção é uma dor quando o paciente respira. Ele fala, doutor, eu puxo o ar e eu sinto essa dor ali no meu peito. Junto com isso, uma dificuldade para respirar. Claro que a gente vai suspeitar naquele paciente que tem uma trombose também, tem uma suspeita de trombose da perna. A segunda pergunta veio isso, qual é a causa da embolia, né? Então a causa da embolia é um coágulo que a gente tem lá nos vasos do pulmão, que está obstruindo esses vasos, causando também uma espécie de isquemia, não está chegando sangue como a gente gostaria. Legal, estamos quase finalizando, faltam mais 2 temas e muita gente tem dúvida no seguinte, o que é considerado uma emergência vascular, né? Quais são os sinais e sintomas que indicam que realmente, eu preciso procurar um profissional o quanto antes para fazer um diagnóstico? Então, quais os sintomas hoje que você deve consultar para saber se é uma doença vascular tem um problema? Eu acho que hoje em dia os principais sintomas para você buscar um cirurgião vascular para te acompanhar seriam, no caso do pé diabético, se você apresenta alguma ferida no pé, se tem diabetes, se essa ferida vem te incomodando há algum tempo, se você tem varizes nas pernas, você tem, nem que seja aquele comecinho de varizes, telangiectasias que parece aquela redinha de teia de aranha, ou se você tem pressão alta, tem diabetes, e também nunca foi a um cirurgião vascular, tem indicação de a gente pesquisar algumas doenças para poder prevenir também, para poder ajudar nesse estilo de vida. E claro, emergências vasculares, quando a gente fala, nós temos oclusão arterial e aneurisma, né? E sangramentos, então, né? Sangramentos em geral. Então, ou entupiu ou rompeu, isso. Ou sangrou. E daí, nesse caso, tem que procurar uma unidade de emergência mesmo. E isso é emergência vascular. Sim. Não dá para ficar enrolando. Não dá para esperar. E a gente vê muito comum isso. Principalmente idosos, né? Começa com aquela perna fria, com aquela dor súbita, e ele fica enrolando, isso não é nada, vou tomar um remedinho, vou procurar uma medicação ali na farmácia, uma coisa assim, e vai enrolando. E isso, vamos dizer assim, tempo é vida nesses casos. Precisa desobstruir para levar sangue e levar vida para essa perna. Bem, a última que nós vamos falar são justamente essas, são as doenças arteriais obstrutivas periféricas, ou doenças crônicas. Como que a gente pode evitar o entupimento dessas artérias? O melhor jeito de evitar é cuidar de você, cuidar da sua saúde. Cuidar de alimentação, cuidar de exercício físico, evitar o fumo. O tabagismo é uma das grandes causas das doenças arteriais periféricas. Então, o jeito de evitar é cuidar da sua saúde. Esse é o principal. Que bom. E como prevenir é justamente isso, né? Justamente é isso. Ter bons hábitos de vida. Então a mensagem final que fica para a população, para vocês pacientes, é o cuidado com as doenças vasculares, eles são principalmente relacionados aos seus cuidados diários, ao seu hábito de vida. Então é uma atividade física, uma dieta adequada, não fumar, não excesso de álcool ou outro tipo de drogas. Então esses são os principais cuidados que você pode ter. E não pode deixar de falar de ter uma boa saúde mental, né? O equilíbrio, o estresse, a ansiedade, eles agem diretamente nas doenças vasculares. Eles prejudicam muito essa circulação periférica, a circulação do sangue no corpo. Bem, eu agradeço aqui a doutora Raíssa por essa participação. Fica aqui mais uma vez essas dicas para vocês. Se vocês gostaram, curtam o nosso link, sigam a gente nas redes sociais. É muito importante ter a participação de todos. Um grande abraço, obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço. E mês que vem estamos aqui de novo.